Olá, meus amigos aqui do Empreendedores do Campo e também das redes sociais que me acompanham. Estamos aqui na nossa pastagem de aveia. Olha só que beleza essa pastagem. Ali tem uma fugitiva, não respeitou a cerca. Para mostrar para vocês, coisa linda essa pastagem. A gente se orgulha de ter uma pastagem assim, porém a gente precisa ter um sério cuidado quando nós temos uma pastagem como essa aqui. Isso mesmo. A gente se alegra muito quando consegue ter uma pastagem de qualidade como essa, mas também a gente precisa ter um cuidado muito especial quando a gente começa a trabalhar em pastagens assim. Por quê? Quando a gente tem um período como aqui no sul, onde a gente saiu de uma estiagem, tá? Essas pastagens sofreram bastante com a estiagem no início, e depois a gente passou para um período de chuva, períodos como hoje, sem sol, períodos nublados. E aí quando começou a chover, a gente utilizou ureia nessa pastagem. O que pode causar isso? Intoxicação dos animais por nitrato e nitrito. Vou explicar para vocês. A falta de luz, dias sem sol, né, dias chuvosos, dias sem sol, faz com que a planta não consegue transformar o nitrogênio que tem no solo, na matéria orgânica e até mesmo o nitrogênio que a gente colocou em forma de ureia, não consegue transformar esse nitrogênio em proteína vegetal. E isso se acumula dentro da planta em forma de nitrato, né? Então a gente, quando veio a chuva, nós colocamos ureia em cima da pastagem e aí a gente acabou largando os animais em cima, né? Não tivemos dias de sol, não teve tempo para essa planta transformar esse nitrogênio, né, em proteína vegetal, e acabou isso se acumulando dentro da planta em forma de nitrato. O que acontece? No momento que o animal come essa pastagem, esse nitrato dentro do rumen do animal ele é transformado em nitrito. O nitrito ele é absorvido direto pelo sangue, ou seja, o animal come, transforma um nitrato em nitrito e o nitrito é absorvido pelo sangue. Dentro da corrente sanguínea, esse nitrito ele passa a ocupar o lugar do oxigênio na hemoglobina. Então ele começa a utilizar os espaços que antes eram do oxigênio dentro do sangue e o animal morre por falta de oxigênio. É como se ele morresse asfixiado, né? Essa transformação do nitrato em nitrito faz com que o animal não consiga ter oxigênio suficiente e, digamos assim, resumindo, ele acaba asfixiado. Qual é o cuidado que a gente precisa ter para evitar esses problemas? Em primeiro lugar, adaptar os animais à nova dieta. Muitos produtores saíram de uma restrição alimentar, né, por causa da estiagem, pastagens praticamente zeradas, pastagens muito fracas ou só silagem. E aí você dá um gosto de ver uma pastagem assim, e aí você acaba largando os animais em cima dessa pastagem e deixa eles comerem à vontade. Não façam isso. Tem que adaptar o animal a essa nova dieta, principalmente em pastos verdinhos, em pastos como esse aqui. O que a gente fez aqui na propriedade? Nós começamos largando os animais nos piquetes quando a aveia estava mais baixa. Vocês viram aqui no vídeo, eu mostrei primeiro o pastejo. E a gente deixou os animais pouco tempo, uma meia hora só. Até para não judiar muito do pasto, né? E aí aos poucos a gente foi largando os animais por mais tempo. Até aqui dá para mostrar para vocês, esses piquetes aqui foram pastejados. Olha só como é que tá isso aqui já. Daria para largar os animais em cima já de novo. Só que nós temos aqui para baixo mais ou menos ainda uns 12 piquetes para essas vacas comerem. Então agora ela já fica mais tempo em cima da pastagem, um pouco de manhã e um pouco à tarde. Primeiro passo então é adequar, adaptar os animais a essa nova dieta. Então se você saiu de uma alimentação fraca, uma alimentação só de silagem, por exemplo, não deixe os animais comerem a aveia à vontade. Comece devagarinho, deixando meia hora, vai aumentando com o passar dos dias. Se você passou ureia nessa pastagem e não deu dias de sol, também espere um pouco mais para colocar os animais em cima, né? Não passe ureia na pastagem e deixe os animais comerem, né, dias
próximos depois, né? Tem que esperar aí 10 dias, esperar dar um sol para que essa planta consiga absorver esse nitrogênio e transformar ele em proteína vegetal. Importante isso também. Aumentar o fornecimento principalmente de milho moído. O aumento do amido ajuda na metabolização do nitrato, transformando isso em proteína disponível para o animal através das bactérias do rumen. Então, aumentar um pouco o fornecimento de milho, grão moído e também de mineral, né? Caprichar no mineral também é importante. Outra coisa, evitar usar ração com ureia. Nós estamos aí num período de preços de ração bastante alta e uma opção é usar a ração que tenha como componente de proteína a ureia, por se tornar uma ração mais barata. Porém, tem que ter o cuidado para você não acabar usando isso em excesso. Então, troque a ração. Se você estiver usando uma ração que tenha ureia, troque por uma ração que não tenha ureia. Você vai pagar um pouquinho mais caro, mas com certeza você vai evitar problemas. Quais seriam os sintomas de animais intoxicados? Você colocou os animais na pastagem e aí de repente você começou a ver que os animais não estão legais. Quais seriam os sintomas? Um sintoma seria o focinho e a vulva ficam uma cor mais arroxeada, mais roxa. Isso seria um sinal de falta de oxigênio, né? Quando você está estrangulado, você não consegue respirar, você começa a ficar roxo. Então seria esse sinal de que está faltando oxigênio na corrente sanguínea do animal. O animal babando, soltando baba, também é um sinal. Ranger dos dentes, cansaço, a respiração curta e acelerada, o animal começa a respirar, né, curto e acelerado. Andar cambaleante, ou seja, o animal caminha e sai caindo, como se estivesse caindo. Tremor, quando o animal começa a tremer. E também quando o animal começa a se deitar de lado. Esses seriam os sinais aí de que pode ter um sinal de intoxicação desses animais no seu rebanho. Qualquer sinal desses que você vê no seu rebanho é importante, é imprescindível você logo chamar um veterinário para que você não perca animais. E todos os cuidados que eu passei nesse vídeo são importantes. Então, se você está com uma pastagem maravilhosa como essa aqui, cuidado ao largar os animais. Comece adaptando o animal, deixando poucos minutos por dia. Se não tiver sol, se for vários dias nublados, você tiver aplicado ureia, espere um pouco mais para colocar esses animais, adapte esses animais para que você não tenha problemas. Quando a gente vê uma pastagem bonita, a gente quer dar esse agrado para os nossos animais, né, e deixar eles comerem, dar esse pastinho verde. Mas às vezes isso pode criar um problema. Então esses cuidados são fundamentais. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu comentário, como é que está a sua pastagem de inverno e os cuidados que você está tomando. E compartilhe esse vídeo nos seus grupos, grupo do WhatsApp, grupo do Facebook, para que o pessoal saiba dessas informações e não aconteçam problemas, porque ninguém quer perder animais na sua propriedade, certo? Um abraço para você e até o próximo vídeo.